Aleluia! Esse texto, meus irmãos, é um texto que aparentemente nós olhamos assim, é um texto simples, é uma narrativa simples, uma história. Nós olhamos para esse texto e, às vezes, na verdade, é quase sempre não só esse texto, mas na maioria das vezes, quase toda a parte da Bíblia que às vezes nós lemos uma história, às vezes nós não atentamos para algumas revelações que existem dentro de um determinado texto. Uma chave, algo que Deus, quando nós recebemos, ativa algo diferente na nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que, enquanto eu meditava nesse texto, o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu acredito que os irmãos conhecem esse texto. É um texto, eu acredito que até lido e por muitos na igreja, mas como eu falei, às vezes as pessoas leem, mas não prestam atenção em alguns detalhes do texto da Bíblia. E, como de conhecimento dos irmãos, Jesus ele está no início do seu ministério. Ele está dando início ao seu ministério e ele segue na sua viagem missionária, cumprindo o propósito do Pai. Jesus ele sai da sua terra, Nazaré, e ele entra agora em Cafarnaum. A Bíblia diz que em Nazaré ele é rejeitado por causa dos seus, porque eles não acreditaram. E Jesus ele vai morar, vai residir em Cafarnaum. E ele está em uma dessas suas viagens como pregador itinerante, pregando o reino de Deus, pregando a vontade do Pai. Só que a Bíblia diz que Jesus agora ele está caminhando junto ao mar da Galileia. A Galileia era uma região onde havia várias cidades. E quando Jesus ele chega ao mar da Galileia, essa região era uma região que havia mares e também havia naquele tempo muitos pescadores. Era como, na verdade, naquele tempo a pesca era um grande meio de sobrevivência para muitas pessoas. E aqui nesse texto nós vemos que quando Jesus ele chega nessa região, junto ao mar da Galileia, ele avista primeiramente dois homens, a saber, Pedro e André. E ele lança um convite para esses homens. Mas preste atenção no que eu vou falar. Quando nós lemos esse texto só do ponto de vista histórico, nós vamos ver o Jesus que chamou dois homens ali para o seguirem. Mas quando nós lemos esse texto do ponto de vista profético, nós vamos entender que Jesus, ele não só chamou aqueles homens naquela época, ele não só lançou o convite para aqueles homens para serem seus discípulos naquela época, não, na verdade, até os dias de hoje, Jesus continua lançando o convite e convidando pessoas para serem seus discípulos. E é maravilhoso quando nós entendemos essa verdade bíblica, de entendermos que Jesus, ele ainda continua chamando pessoas para serem seus discípulos. E ser discípulo de Jesus, isso tem muitas implicâncias. Ser discípulo de Jesus, isso tem muitos benefícios, mas também tem muitos compromissos, tem muitas responsabilidades. Ser discípulo de Jesus, ser chamado por ele para ser um discípulo, é a gente se enquadrar, se colocar na mesma missão que ele veio fazer nessa terra. Porque de acordo com a tradição antiga, era um privilégio quando um mestre, um professor, ele lançava um convite para alguém o seguir. Naquela época, irmãos, quando tinha uma pessoa que ele era bem instruído, e que ele era um mestre, um doutor,
e principalmente nas questões espirituais, e que alguém recebia um convite para que ele fosse discipulado, ensinado, para que ele vivesse as mesmas coisas que essa pessoa vivia. Isto era uma honra, não era qualquer pessoa que recebia essa oportunidade, que recebia esse privilégio, que recebia esse convite, não era qualquer pessoa. Então, só que a gente olhar por esse ponto, a gente percebe uma coisa: você e eu somos mais do que privilegiados pelo Senhor nos chamar para sermos participantes do seu reino, para sermos participantes da sua glória, para sermos participantes dos seus mistérios, para sermos participantes do projeto, do plano que o Pai estabeleceu na eternidade, o plano de salvar uma humanidade caída, o plano de salvar, de libertar, de transformar vidas e levar para a glória junto dele. Esse texto nos ensina uma atitude que nós precisamos notar. O texto diz que quando Jesus lançou o convite, eles imediatamente atenderam o convite. Quando Jesus os convidou, esses homens, eles eram pescadores e eles viviam da pesca. A sua família, pessoas, dependia da pesca desses homens. Era a profissão, era praticamente a vida desses homens, dependia dessa função e desse ofício em que eles ocupavam. Mas quando Jesus lança a eles o convite, diz assim: venham a mim. A Bíblia diz que imediatamente eles lançaram as redes. Sabe o que é que isso nos ensina? Sabe qual é a lição que Jesus aqui nos ensina, irmãos? Isso aqui é algo que precisa ficar claro dentro de nós. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos chama para sermos seu discípulo, e quando Ele nos chama para uma obra específica, para fazermos algo específico no reino dEle,